Aula 49. Como vencer as suas guerras pela fé é o estudo desse livro que nós estamos aqui, passando semana após semana no decorrer desse ano todo, para mostrar a você que tem como você vencer os seus inimigos, tem como você ter vitória diante das suas guerras do dia a dia. E hoje nós vamos falar um tesouro de preço inestimável. É o que nós vamos falar na aula 49. Vamos pedir a Deus direção para essa leitura? Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, abra o nosso entendimento e fale conosco através da leitura desse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um tesouro de preço inestimável. Como já falamos, a graça é um tesouro de preço inestimável, pois é um presente conquistado na cruz pelo sacrifício do Senhor Jesus. No entanto, tem sido vendida como mercadoria barata em feiras livres, anunciada aos gritos pelos vendedores. Quantos são aqueles que confessam que uma vez salvo, você está salvo para sempre? Essa falta de entendimento quanto aos princípios fundamentais da fé tem transformado um câncer nas igrejas nos dias atuais, pois tem corroído o temor, a disciplina espiritual do corpo de Cristo. E por isso é que quanto mais o final dos tempos se aproxima, mais certos pregadores têm liquidado a preciosa graça de Deus. Porque encaixam-se nas pregações, como está lá escrito no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 5, que diz assim: pela graça sois salvo. Tem distorcido essa palavra. A ideia de complacência com o erro e a facilidade de herdar o reino de Deus é onde eles têm focado a sua fé. Nós vamos discorrer esse assunto hoje, falando a respeito da graça, favor imerecido. É como se a graça de Deus excluísse a obediência, a disciplina e a justiça do reino de Deus. Como se cresse e confessasse: agora que estou na graça, posso curtir o mundo sem medo de perder a minha salvação. Como se a salvação estivesse garantida para sempre, sem exigir de mim renúncia alguma das minhas vontades. Se fosse assim, todo mundo seria salvo. Todo mundo. Ninguém estaria condenado ao fogo do inferno. Mas não foi isso que o nosso Deus ele disse. Ele disse que você é salvo pela fé. Mas para você manter essa fé, exige sacrifício, exige renúncia. Pois se você não renunciar às suas vontades, você não pode fazer a vontade de Deus. Será que a graça de Deus permite viver uma vida cristã livre da justiça, da misericórdia, da fé no reino de Deus? Claro que não, amigo. O que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado nos dias atuais, no Novo Testamento, porque Deus não mudou. Ele diz assim: olha, eu sou Deus e não mudo. E como é que ele vai abolir os pecados? Porque você alcançou a graça. Você tem que se manter na graça, mas para você se manter na graça, você tem que renunciar às suas vontades. Porque em nós está inserido o pecado. Todo homem peca. Todos nós somos pecadores. Só que nós não amamos o pecado. E o que eles estão dizendo da graça é que você pode pecar à vontade porque Deus ama o pecado porque você alcançou a graça. Isso não é verdade. Como eu dizia, Deus não mudou no Novo Testamento o seu caráter. Quem usa a graça de Deus como desculpa para a libertinagem, na verdade, não nasceu dele e não possui a sua natureza. Por que não possui a natureza de Deus? Porque se possuísse a natureza de Deus, entenderia o quanto custou para o Senhor Jesus o perdão pelos nossos pecados. Meu amigo. Você acha que é fácil? Não é não. Tem um preço a pagar. E o preço é alto. E por causa desse entendimento errôneo, como se a graça barata
discriminadamente no meio dos evangelhos, tem sido visto tantos cristãos indulgentes com o pecado. Eles vivem um estilo de vida semelhante a dos incrédulos ou dos ateus. São igualmente apegados a este mundo e às coisas desse mundo e às vontades da carne, assim como esses que não pertencem ao reino de Deus. Crê numa hipergraça que permite fazer tudo o que eles têm vontade. Pois a ideia enganosa, que é uma vez salvo, salvo para sempre. Que ilusão terrível você está sendo levado, meu amigo. Onde está escrito isso na Bíblia? Eu já li a Bíblia algumas vezes, eu nunca li essa passagem, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu li sim que a salvação é conquistada pela fé e que nós vivemos de fé em fé. E fé exige sacrifício e renúncia. O que o Senhor Jesus proporciona a graça e escreve o nosso nome no livro da vida é o mesmo que, ao ver essa graça sendo rejeitada pela recusa de uma vida de disciplina e de fé, pode remover o nosso nome de lá. Afinal, não existe comunhão com Deus sem arrependimento, sem abandono do pecado. Assim como não tem como permanecer salvo sem viver na justiça e na disciplina da fé. A graça só alcança quem se arrepende genuinamente. Se não fosse assim, ela pagaria o pecado do mundo inteiro e todos estaríamos salvos. No entanto, veja o que diz o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Porquanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, fizer você pecar, corta-o e atira para longe de ti. É melhor entrar na vida, no céu, coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés seja lançado no fogo do inferno. E se os teus olhos, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os dois e ser lançado no fogo do inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Mateus 18, 8 e 9. Leia lá. Você deve ler essas referências bíblicas que eu passo aqui no estudo para você. O pastor não lê elas para não ficar muito longo o estudo, mas você, quando estiver assistindo o estudo, assista com a Bíblia, para que você possa parar o estudo e ir nessas referências e conferir o que está sendo aqui ensinado a você. Tá certo, amigo? Esse texto não significa uma exigência de sacrifício pessoal próprio, que é em nome da vida eterna. Então, o que ele quer dizer para nós? É claro que não devemos considerar essa recomendação como uma mutilação lateral, mas uma entrega tão profunda da nossa vontade a Deus que pode sofrer, chorar, gemer, passar ou não ter importância alguma. O que o verdadeiro cristão deve considerar é o firme compromisso de ser fiel ao Senhor até a morte, pois é o melhor sofrimento, as maiores dores deste mundo, como a morte, do que pecarmos contra Deus. Eu vou dizer agora algumas referências bíblicas. Eu peço que você pegue a sua Bíblia aí para você poder acompanhar juntamente conosco, pois eu vou dar só as referências. Você vai ter que abrir a Bíblia e ler lá nos versículos o que isso quer dizer. O pecado é tão nocivo à nossa alma que a Bíblia nos orienta não apenas evitarmos, como também fugir dele. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 6,18 fala isso, e também em 2 Timóteo 2, 22 e 23. Perceba que a Escritura Sagrada não nos ordena a fugir da luta, dos desertos e muito menos das perseguições, mas recomenda firmemente nos mantermos longe daquilo que é impróprio à fé. A palavra de Deus é tão eficaz quanto isso, que revela
ainda que devemos abster-nos até mesmo daquilo que tem aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22 fala disso. Isso quer dizer que, para que o cristão esteja com a salvação assegurada, ele precisa fazer um exercício diário de abrir mão de tudo o que é pecaminoso e nocivo à sua fé. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. E deixa eu dizer aqui uma coisa para você, antes de concluir esse estudo. Amiga, uma palavra trouxe você a fé. E uma palavra pode tirar a sua fé para sempre. Então, cuidado com as palavras que você tem dado ouvido. Ouça a palavra de Deus. Ou seja, na dúvida se está certo ou errado, não faça, não corre o risco de ser licencioso, dando vazão aos instintos carnais. Isso soa radical, porque o pecado é o sedutor e pode atrair, encantar e conquistar qualquer um. Portanto, ninguém está livre do risco de cair e depois se tornar vítima de todo esse mal. Diante disso, entendemos que a salvação é pela graça, mas isso não é de graça. Temos um preço a pagar, que chama renúncia da própria vontade. Essa obediência integral é o jugo do Senhor Jesus que precisamos tomar se de fato somos salvos. Se a graça de Deus eliminasse a responsabilidade dos homens em obedecer fielmente os mandamentos divinos, então ela permitiria viver uma vida cristã livremente, para curtir as obras da carne, como está escrito lá no livro de Gálatas. Leia lá, 5:19-21. Fala das obras da carne. Obras da carne. Vou te dar mais algumas referências para você ler na sua Bíblia. Leia e anota na sua Bíblia. Também seríamos livres para negar, dar a outra face, segundo Mateus 5:39, leia lá. Para negar o perdão, leia em Mateus 6:15. Para negar a nós mesmos, leia em Mateus 16:24. Para deixar de carregar a nossa cruz, leia em Mateus 16:24. E para não aceitar injúrias, perseguições e mentira, leia em Mateus 5:11. Enfim, seríamos livres para andar pelo caminho fácil e entrar pela porta larga e espaçosa que leva ao inferno. Leia lá em Mateus 7:13. O que induz a essa falsa doutrina da graça barata, libertinagem, são, na verdade, inimigos ocultos do Evangelho. Porque, independentemente do título acadêmico ou da posição que tenha no meio evangélico, não respeitam a palavra de Deus. Por isso, estão a serviço do Satanás. Olha o que diz lá em Judas 1:4. Porque se introduziram futilmente alguns, os quais já antes estava escrito para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem a dissolução da graça de Deus e nega a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Diante de Deus, esses falsos mestres serão réus pela dissolução e pelo desvio espirituais dos fiéis, pois espalham que a graça de Deus cobre tudo, por isso podem pecar à vontade. Veja então o que os maiores inimigos do povo de Deus estão do lado de fora, mas eles estão dentro das igrejas, onde o diabo tem infiltrado homens ímpios de aparências piedosas, assim como fez no passado quem promove a falta de temor, de santidade ao Senhor. É um aliado de Satanás. Amiga, amigo, não tem facilidade. É difícil. O Senhor Jesus, ele disse que para entrar no reino dele, nós temos que entrar por uma porta estreita e apertada. Dificuldade de renunciar às nossas vontades.
É fácil, eu sempre digo isso, é muito fácil você falar não para as pessoas. Mas fale não para você de uma coisa que você gosta de fazer ou de falar, ou de ir. Proíba você de fazer, você vai ver como é difícil. É isso que Deus quer que nós façamos. Negamos as nossas vontades para fazer a vontade dele. Semana que vem eu volto com todos vocês, se o Altíssimo permitir. Fique na paz.